Programa APASB na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção. Olá, amigos da nossa TV Santa Maria. Seja muito bem-vindo ao nosso programa APASB na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E como você já sabe, nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Você quer saber mais sobre o trabalho da APASB, inclusive sobre eventos e a participação da entidade nos principais conselhos municipais de Santa Maria e região? Acesse o site da associação www.apasmrs.org ou os perfis da associação nas redes sociais no @apasmeoficial. E hoje nosso programa vai falar um pouco sobre um assunto que está em evidência na atualidade, que são as relações de política, ética e sociedade. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui recebendo em nosso estúdio a presença dele, que é especialista nessa área, professor universitário, doutor na área, professor Ricardo Rossato, mais uma vez conosco aqui em nossa TV, nosso programa. É sempre uma satisfação poder recebê-lo, professor, para tratar de um assunto, mesmo lá nos primórdios da filosofia, da sociologia, já se vem trabalhando e vem se atualizando conceitos, mas hora ou outra a gente volta para velhos dilemas, professor, quando se fala em sociedade, que é a questão da evolução da nossa sociedade. Professor, até já quero de imediato começar nossa discussão, nossa conversa. Na sua opinião, a sociedade sempre evolui em termos de conhecimento, ciência e convívio social? Ou a gente vive ciclos de evolução, por exemplo? Ora a gente evolui, ora a gente fica estagnado, ora a gente regride. Como é que funciona essa questão da evolução da sociedade, professor? O senhor que é especialista nessa área. Bem, em primeiro lugar, saudar a todos os nossos telespectadores. É um momento muito especial poder debater, estar com vocês e agradecer a oportunidade ao professor Rodrigo e falar mais uma vez da nossa querida Santa Maria. Bem, quanto a essa questão, sem dúvida, a sociedade vem um processo de construção permanente, mas nós também observamos na sociedade descompassos. Se nós vemos a ideia de que sempre estamos melhorando, sempre estamos nos aperfeiçoando, é uma ideia que vem dos séculos passados, quando se defendia então que a ciência levaria uma sociedade melhor. E se nós, de fato, registramos os diferentes etapas, nós podemos dizer o seguinte: há melhoras, por exemplo, no campo da saúde, nos campos das próprias ciências exatas, engenharias, etc. No campo das ciências humanas é um pouco mais delicado. Há momentos em que avançamos, há momentos que verificamos uma certa estagnação. E também observamos o seguinte: ela não avança como um todo. Há segmentos que estão sempre avançando. Por exemplo, eu diria, sem dúvida, nós melhoramos muito e estamos melhorando, por exemplo, a participação dos intelectuais no sentido da organização da sociedade, das propostas da sociedade, dos comportamentos, da superação dos preconceitos, estamos melhorando. Agora, por outro, e eu diria o seguinte: a contribuição das instituições educativas é muito importante e é bem significativa. Mas, por outro lado, também nós observamos assim que há uma parcela da população que ela se deixa manobrar, se levar por determinados segmentos, por determinadas paixões, e de certa maneira também, então ela quase que não retrocede propriamente, mas fica mais estagnada, mais parada, e faz com que nós tenhamos a sensação de que a sociedade de fato está se deteriorando. Então essa é uma parcela também significativa, sobretudo num país marcado como o nosso
por grandes diferenças sociais, grandes diferenças econômicas e educacionais. Então, se nós olhamos, Rodrigo, essa semana mesmo saiu uma estatística que nos assusta. Na nossa população adulta de mais de 25 anos, aí aos 51, metade dela não tem o ensino do segundo grau completo. É claro, assustador mesmo, né? Isso, de fato, é preocupante. E esse parcela da população fica à mercê de opiniões, de radicalizações, e isso então faz com que nós tenhamos até um certo retrocesso, às vezes, em determinados processos políticos, por exemplo. Ou a gente que busca, por exemplo, um autoritarismo como respostas a uma crise econômica. A crise social ou a crise política, ela não pode levar, sem dúvida, a um retrocesso dos autoritarismos como alguns estão buscando. A crise econômica se resolve num processo de construção social e isso faz com que toda a sociedade se envolva num processo, portanto, se é de todos, um processo democrático. Até alguns teóricos dizem que a democracia, quando está doente, somente a própria democracia pode se curar. Exatamente. Isso é verdade, então. Sim, esse é o caminho. E ela tem os seus custos, tem os seus momentos, né? E para nós, sem dúvida, se nós olhamos, eu lembro sempre uma frase do Churchill, que é aquele chanceler inglês que marcou aí os anos 60 e foi o que ajudou a reconstruir a Inglaterra depois da Segunda Guerra Mundial, e sobretudo a reconstrução moral. Ele dizia o seguinte: a democracia é o pior dos regimes, enquanto não inventarem um melhor, né? Então, temos que continuar com ele, né? Exatamente. Que ele ainda é a alternativa. Exatamente. Né, professor? Então, nesse sentido, por exemplo, se nós olhamos a ciência, ela nos oferece um campo de conhecimento, mas, de certa maneira, também, às vezes, nos desencanta. E no campo das ciências humanas, ela não tem todas as respostas. Depende cenas, das assim, circunstâncias. Sim, algumas cenas de preconceito assim, que tem se proliferado, né, na sociedade como um todo, ódios, né, divisões políticas, até mesmo a questão da violência, professor, mostra que nossa evolução da sociedade, ela foi lenta ou ela não atingiu um certo patamar de desenvolvimento mínimo para que possa, digamos assim, dizer que estamos evoluindo? Ou regredimos, se a gente chegou a evoluir, ou a gente chegou a algum momento de ter evoluído e a gente agora está regredindo, ou já estamos começando a regredir, ou já estamos regredindo mais ainda? Certamente também tem um aspecto. Essas consciências, por exemplo, dos preconceitos, das discriminações, também são coisas que nós estamos assumindo. Então, são coisas que vêm na pauta mais recente da sociedade. Infelizmente, então, nós não tínhamos um processo de amadurecimento. Então, à medida que elas vão entrando de fato na vida das pessoas, vem à tona esses problemas. Mas isso mostra carências que estavam latentes. A sociedade não tinha atingido um patamar de, digamos, maturidade, de equilíbrio, e essas coisas que estavam latentes no momento de crise, por exemplo, no momento que as pessoas se ressentem uma crise econômica, elas se sentem numa liberdade, num processo que desencadeia, por exemplo, atitudes inadequadas. E eu gostaria de ressalvar já estamos numa época política também, mas sem partidarizar, mas olhando um pouco o aspecto da política. Por exemplo, quando nós temos uma crise política de autoridade, esses fenômenos vêm à tona, porque sempre a autoridade é um modelo para a sociedade. Então, aqueles que exercem o poder público, nos mais diversos níveis, são sempre referências de comportamentos. E quando a gente descrê das instituições ou coloca as instituições em xeque sob o ponto de vista da sua funcionalidade, então, nesse momento, muitos dão vazão a esses comportamentos. E vem à tona, então, preconceito, discriminações e, por exemplo, discursos que radicalizam como se captando de uma minoria, como se fosse, de fato, de toda a população. O senhor acredita ainda, até trazendo para essa questão que o senhor falou, que o Estado ainda ele é necessário para regular as relações entre a sociedade? Até no ponto de vista econômico há muitas divergências, há pensadores até que dizem que a parte econômica o Estado não tem que intervir, outros já dizem que tem que intervir para manter o equilíbrio, é uma certa polêmica. Mas agora na questão da sociedade mesmo, professor, o Estado é necessário mesmo ainda para manter? Acho que a sociedade não está evoluída, e até mesmo a sociedade evoluída, o Estado ainda é necessário? Bem, aí é uma discussão fundamental, quer dizer, o Estado, nas suas funcionalidades básicas,
como, digamos, aquele que olha o conjunto da sociedade, é necessário. Mas a intervenção excessiva do Estado é má, porque ela prejudica, por exemplo, determinados setores e até inviabiliza. Às vezes, como nós sabemos, alguns setores dificulta. Mas o Estado em si é uma necessidade porque é aquele que pode olhar a sociedade como um todo e, bem organizado, ele deve, digamos, ser mais flexível, mais leve para as pessoas. E o Estado, na sua origem, lembrando um filósofo grego lá, é para o bem-estar das pessoas. Então, esse Estado é necessário. E até o Aristóteles dizia, é para tornar as pessoas mais felizes. Então, esse Estado que não impeça as pessoas, mas que viabilize uma vida melhor para todos. Né? E se nós olhamos, Rodrigo, nós temos vários exemplos de um Estado mais leve, de um Estado em que as pessoas se sentem participantes, integrantes, mas não se sentem aprisionadas e não se sentem abafadas pelo Estado. Tornar esse Estado real, né, professor? Talvez seja o nosso grande desafio, sair um pouco do idealismo, né? Da vez que o próprio Platão, né, da questão do idealismo, e trazer para isso para o realismo, né? Só falou do Aristóteles, né? Trazer esse Estado, ele é real. Não precisa se esperar que alguém vai fazer esse Estado, que pode ser feito hoje, né? Ser construído por todos nós, né, professor? E colocado justamente aqueles que exercem o poder público, colocar isso como um projeto de sociedade. E não buscar, digamos, se apropriar do poder. Sim. Professor, outra questão também bastante polêmica, né, que envolve essa questão da sociedade, que é as relações de ética, moral e poder, né, influenciam na nossa evolução enquanto sociedade, professor? Né? Porque, olha só, é uma relação muito estreita, né? E questão também que diretamente hoje a gente sente reflexos dessa relação, da ética, da moral e do poder. O quanto que isso pode nos proporcionar uma evolução e quanto que isso pode prejudicar a nossa evolução, professor? Bem, sem dúvida, a questão ética é a mais abrangente dessas todas, né? Porque ela permeia todo o comportamento da sociedade. E ela, portanto, como aqueles grandes princípios da casa comum, eles devem estar presentes, digamos, na sociedade. Agora, o poder não pode, digamos, querer bitolar e determinar que tipo de ética, porque senão nós instrumentalizamos a ética. A ética é própria do humano e ela faz parte da nossa constituição humana e, portanto, é muito mais abrangente do que um poder, do que uma situação local. Enquanto que a moral, às vezes, ela é voltada para sanções ou punições e que acaba fazendo com que tenha um caráter hoje, e também teve ao longo da história, por exemplo, quando se aplicam princípios morais rígidos, faz com que nós tenhamos vieses graves da história. Então, a ética como fundamento dos princípios da casa comum de todos nós, que é a origem da... E ela permeia não só a política, a economia, a sociedade, as questões sociais, né, professor? A própria ciência, a medicina. Por exemplo, se nós olhamos um princípio ético básico, que os bens sociais e públicos estão acima dos bens individuais. Então, quando nós olhamos, isso significa não só bens econômicos, mas também os bens, por exemplo, como a educação e esses princípios que nós, então, tomamos como base do comportamento humano. O indivíduo, professor, no poder, por exemplo, ele tende a, se não tiver essa ética bem fortalecida, ele tende a ter a sua ética mais enfraquecida ainda, se ele não tem uma base ética sólida, bem fundamentada. Isso pode ser corrompido, professor, pelo próprio poder, pelas malécias do poder? Professor, se nós olhamos aquele velho dito que parece assim, parece que o poder corrompe. Não, o poder em si é uma instituição a serviço da sociedade. Ele passa de pessoa para pessoa, dependendo. Exatamente, e é transitório. E não há, digamos assim, e quem exerce o poder não deve ter um projeto de poder, mas deve ter um projeto de Estado, deve ter um projeto de sociedade. E não se servir do poder, né? Que aí sim, aí ele se torna corrupção. Sim. Outra questão também, puxando esse mesmo lado da ética, professores têm observado em vários, principalmente faculdades, cursos superiores, né, a questão da ética ser ensinada para os alunos, para os bacharéis, para os profissionais de diversas áreas. Professor, é uma questão que até que eu já fiz para o senhor antes e volto a repetir, que é uma questão que sempre perpassa e sempre vem à tona. Ética se aprende na escola, professor, ou na academia, por exemplo? Olha, se aprende na escola quando os professores, quando a academia são éticos, quando eles têm uma postura ética. Acima de tudo, acima de ensinar,
justamente transmitir essa ideia de ética. Isso é fundamental. E eu lembro uma frase do Freud que é muito sintomática. Ele, logo no início da vida dele, bom, lembrando, Freud é o pai da psicanálise moderna e da psicologia e tudo, e foi um dos grandes intelectuais aí, e que deu uma grande contribuição à evolução da ciência no século XX, nesse campo das ciências humanas. Bom, Freud dizia o seguinte: eu não sei se é mais importante o meu comportamento ou o meu conhecimento. Ele dizia aos jovens estudantes, porque ele diz, o meu comportamento acaba influenciando tanto o comportamento dos estudantes, às vezes mais do que o conhecimento que eu transmito. Então, a gente aprende a ética na prática, com os professores, na dinâmica de uma instituição que tem uma postura que, então, defende os valores fundamentais da sociedade e, portanto, nesse sentido, não é um conteúdo intelectual vago, disperso, mas ele se transfere no cotidiano da vida. Exemplos, né, professor? Exemplos, não apenas o conteúdo teórico, somente você falou, exatamente, né? Mas como por exemplos práticos também de quem está passando essa teoria, também ser um exemplo, e aonde está, também ser este exemplo. Né, também é bom que as instituições tenham essa cadeira, mas nesse enfoque, não como um conjunto de pequenas regras, mas esse enfoque de que toda a sociedade é um processo de humanização. E de exemplos, né, professor? Uns para os outros. Né? A gente sabe que, olha, professor, esse assunto é extremamente vasto. A gente vai para um breve intervalo. Aguarde que nós já voltamos. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Olá, amigos da TV Santa Maria. Estamos de volta com o nosso programa APASME na TV. O programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. Nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. A diretoria da APASME lembra, agradece a todos os que participaram, melhor dizendo, da Semana do Administrador em Santa Maria, que ocorreu na última semana do dia 1º a 13 de setembro deste ano, junto ao espaço da APASME no Royal Plaza Shop. Brindes, distribuição de adesivos e também a divulgação e valorização da profissão de administrador foi feita junto ao hall do espaço da APASME, melhor dizendo, junto ao hall do Royal Plaza Shop. A diretoria agradece todos os participantes e associados que prestigiaram este evento. Como você já observou, desde o primeiro bloco, estamos aqui recebendo em nosso estúdio o professor Ricardo Rossato, ele que é especialista em temas ligados à sociedade, à ética e à política também, professor. Dando continuidade à nossa entrevista, ao nosso debate também, professor, a gente quer saber de ti, assim, puxando a questão também que a sociedade ela precisa evoluir, você está falando que a gente evolui, a gente às vezes estagna, fica estagnado, e às vezes a gente regride também. Que papel a educação tem na formação dos pilares da sociedade, como economia, política, ciência e tecnologia? O que a educação pode fazer para melhorar isso ainda mais, professor? Professor Rodrigo, uma primeira observação é que se nós olhamos, claro que ao longo da história humana, a história que é longa, se nós olhamos, a educação entra realmente no mundo a partir da cultura europeia, a partir do século XIX. E ela se universaliza, a educação se torna obrigatória em todo o mundo, faz 50 anos. Então, ao longo recente ainda, né, professor? Se você olha ao longo da história humana, isso é muito recente,
mas também nós podemos dizer, ao menos temos 2 ou 3 gerações aí que já passaram por esse processo. E é tão importante que foi julgado, todos os países se tornaram obrigatório. Então, só esse elemento já nos mostra que a educação constitui um objeto de civilização. E a palavra civilização vem no sentido de tornar cidadão de um grupo, incorporar a cultura de um grupo e, nesse grupo, definir qual é o seu lugar. O papel da educação é para formar a subjetividade e para formar a sociabilidade. Quer dizer, num grupo, eu me constituo e defino qual o meu lugar. E nessa sociedade eu me defino como cidadão. Então esse papel é fundamental da educação. Na sua opinião, professor, a questão da educação, a gente tem observado que há muito uma preocupação latente na sociedade de que a educação deve também trabalhar para o mercado de trabalho, formar profissionais. O senhor acha que está sendo muito focado nessa formação profissional e deixado de lado também a questão do pensamento crítico, reflexivo, da autoconsciência do indivíduo? O que pode melhorar a educação de crianças e jovens hoje, professor, nesse sentido? Sem dúvida, se nós olhamos, por exemplo, as instituições, as grandes instituições de educação, por exemplo, quando nasce a universidade, ela era colocada basicamente na Idade Média de serviço da Igreja Católica. Depois vem um período aí do surgimento da modernidade, que a universidade é colocada nas mãos dos príncipes, que intervêm e interferem diretamente. Agora, a partir do século XIX e século XX, a universidade fica ocupando um espaço dentro do Estado com mais liberdade, mas também, então, aí ela acaba muitas vezes influenciada por elementos locais, às vezes mais pela economia, às vezes mais pela política, e nesse contexto, sem dúvida alguma, cabe também uma convivência, quer dizer, nós não somos economistas, nós não somos só políticos, nós não somos só religiosos, mas esse conjunto, nós formamos um conjunto que nos constitui como seres humanos. Então, deve haver uma harmonia, sem dúvida, entre os diferentes segmentos. Agora, deve também haver não privilegiar, mas um equilíbrio no sentido de que nós construamos um ser humano reflexivo, consciente da sua história, do seu papel, que ele defina o seu espaço na sociedade e ele tenha essa consciência assumindo o seu lugar e que ele não se sinta como alguém levado pela sociedade. Então, esse processo é fundamental para nós nos constituirmos como sujeitos e participantes da história. Sim, até para não se confundir, até, professor, que a sociedade é um mercado, por exemplo, de financeiro, de investimentos, né? Porque o mercado ele tende a ser irracional, digamos, com questões sociais, né? O mercado ele é do investimento, ele é do ganho dos recursos. Independente de estar explorando ou não, ele quer saber dos recursos, né? De ganhar dinheiro, digamos, né? Bem diretamente. E a questão do mercado parece que está influenciando muito a educação hoje, né? Está se confundindo sociedade com mercado. A sociedade não é o mercado, né, professor? Pelo ponto de vista de se fazer, né? De se tornar irracional, de se trabalhar para o mercado, se trabalhar para a sociedade, produzir, empreender, e isso não ter esse questionamento, né? De ter a questão da autoconsciência do indivíduo, do seu papel na sociedade, de empreender, de gerar novos negócios, mas também com responsabilidade, né, professor? Exatamente. E responsabilidade é dar respostas. E dar respostas a toda a sociedade. Então, por exemplo, hoje nós vemos até a própria educação, até instituições de educação voltadas para o mercado. Por exemplo, instituições de ensino superior que têm um forte caráter mercadológico. E perdem o outro aspecto, que é a formação da pessoa. Então, eu não sou somente um consumidor, eu sou um ser que penso, que vivo, me relaciono e que tem o meu espaço na sociedade. Então, e até somente o consumo não me traz a satisfação que eu, como pessoa, busco e porque me realizo na plenitude. Sim, até essa questão que você falou da responsabilidade, né, de saber fazer. O mercado não pode se confundir com a sociedade, né? Ele às vezes ele está dentro da sociedade, a sociedade é muito maior. E essa questão, né, de saber formar um indivíduo cidadão com as suas responsabilidades, com o seu pensamento crítico e reflexivo, faz parte que a educação tem que fazer também, né, professor? Outro aspecto também que a gente tem chamado a atenção, observado assim recentemente, que as religiões, em geral, têm deixado a desejar também no que diz respeito à pacificação da sociedade, né, professor? Tem observado próprias divisões religiosas, próprios segmentos mesmo têm se dividido, né, em vários outros subsegmentos, e o humanismo e a igualdade têm sido deixado de lado e parece que se priorizado mais a idolatria e das religiões. Isso parece, por senhor, também é perceptível, professor? Olha, sem dúvida nós vivemos um tempo de enfraquecimento do religioso, né?
Nós passamos um tempo em que houve um predomínio absoluto do religioso aí, por exemplo, na Idade Média, depois, mas também hoje vivemos um enfraquecimento da prática e da vida religiosa. E aí, nesse contexto, claro que isso se reflete nas pessoas e também, por exemplo, as divisões e as próprias falhas dentro das religiões acabam desacreditando, às vezes, as próprias instituições. Isso se reflete, por exemplo, o último censo demográfico do Brasil mostrou o seguinte: as pessoas se declaram religiosas, mas não querem se vincular às instituições. Então, isso parece ser paradoxal. Né? Exatamente, porque aparentemente, né? Eu sou religioso em uma comunidade, né? E de certa maneira isso mostra também um elevado subjetivismo, né? Um individualismo exacerbado que nós estamos vivendo e que então faz com que se desacredite muitas vezes. E eu só gostaria de chamar a atenção que também a nossa falta de formação, de modo geral, faz com que às vezes a gente tenda a um fundamentalismo, né? Se nós olhamos, e em termos mundiais é um pouco preocupante, olharmos o fundamentalismo islâmico, né? O que se fez? Ninguém faz guerra pela religião. E a religião nunca pode ser um instrumento de guerra. A religião é essa capacidade de mostrar ao homem essa dimensão espiritual que ele tem, essa relação com o transcendente como parte da vida. Mas ela jamais pode ser um campo de disputas e, sobretudo, de guerras. Então, nesse aspecto, o surgimento de fundamentalismo é um pouco preocupante. Sempre o senhor falou a questão de ser religioso, né? Tem a questão paradoxal de ser religioso, mas não estar não se vincular a uma igreja. Ser religioso é ser parte de uma comunidade, né, professor? Estar em alguma comunidade. O senhor acha também que a questão da idolatria tem prejudicado? As próprias religiões têm focado em idolatrias, às vezes de pessoas, de pastores, de padres, de rabinos, etc. A questão também da idolatria a certas tecnologias, né? Idolatrias a certos pensamentos, certos livros, certas filosofias de vida. Isso também prejudica, né? Ocupa o espaço da sociedade e prejudica também o espaço da própria religião. Né, esse aspecto da idolatria sempre vem desde toda a história, sempre acompanhou, né? Tanto assim que se nós olhamos, chega a ser o monoteísmo como superação das divisões dos grupos. Mas também eu gostaria de chamar a atenção o seguinte: hoje nós somos levados numa sociedade excessivamente consumista, né? Nós somos vistos por aquilo que nós consumimos. E nós temos o nosso lugar, o nosso papel depende daquilo que nós consumimos, aparentamos e aquilo que a imagem que nós passamos aos outros na sociedade. Então, acho que nesse sentido, sim, nós vivemos numa sociedade que nos propõe constantemente e muda constantemente, que é muito atrativa, né? E isso faz com que, às vezes, aqueles que a religião, então, que é uma relação mais com o transcendente, com o invisível, de certa forma, né? Mas isso, às vezes, pode fazer com que as pessoas dizem, bom, essa relação com Deus, que é um ser evidentemente vivo, mas de certa maneira também invisível, né? Invisível. Então isso torna às vezes mais difícil. E o consumo às vezes é mais atraente. E a montagem da imagem, então isso faz com que muitas vezes nós sejamos levados por isso. Agora eu chamaria a questão do materialismo, até só diz, né? Para as pessoas pensar em enxergar algo, o resultado, é o materialismo, chamar mais atenção do que a própria divindade ou religiosidade. A gente tem inúmeros documentos que mostram exatamente. Nós somos materialistas, né? E excessivamente materialistas. E isso tem nos afastado também de Deus e da religião. Professor, outra questão também que é muito recente na sociedade, que surgiu praticamente início dos anos 2000, que são as redes sociais, né? Um pouquinho antes dos anos 90 já tinha algumas, mas não se proliferaram tanto como no início dos anos 2000. As redes sociais, no seu ponto de vista, também ajudam a sociedade a evoluir ou prejudicam a evolução? Eu digo a evolução também tanto em termos de educação, de ciência, tecnologia. Até um outro convidado que veio aqui antes no nosso programa disse que as redes sociais podem prejudicar o surgimento de gênios, novos gênios na sociedade. Isso realmente é verdadeiro, professor? Podemos mesmo, do seu ponto de vista, perder gênios por causa das redes sociais? Não, eu pessoalmente eu não acredito nisso e eu faria algumas observações. Acho que as redes sociais são uma conquista,
são boas e acho que nos ajudam muito e podem trazer grandes benefícios. Eu vou dar um exemplo muito singelo. Algum médico pode estar fazendo a cirurgia, ele pode servir do conhecimento de um outro a milhares de quilômetros de distância simultaneamente e curar uma pessoa, né? Então isso pode ser. Agora eu diria também, tem o seguinte, é a primeira geração que está vivendo com isso, né? Com esse tipo de redes sociais. É 20 anos no máximo. Então estamos nos educando, estamos nos ajustando. Vejam, a semana retrasada, a França proibiu, por exemplo, os celulares dentro das salas de aula até 15 anos e dentro das instituições. Quer dizer, estamos aprendendo e acho que teremos imensos benefícios com isso. E vamos nos ajustando. E penso que, inclusive, por exemplo, uma coisa extraordinária, o intercâmbio que se faz entre os conhecimentos, um descobre na Coreia, descobre uma coisa, outro descobre na Europa, outro nós descobrimos aqui, esse intercâmbio... Conhecimento compartilhado, né, professor? Isso é uma grande coisa, sem dúvida. Até uma questão também para a gente tentar finalizar o nosso programa aqui, professor. Sabe que esse assunto é polêmico, né? E a gente sabe que tem a ver com o senhor a tentativa também do governo, né, de tentar diminuir o peso das artes na formação, na educação das crianças hoje, na própria escola, né? Isso também pode prejudicar a questão da formação da educação e da própria cultura como um todo, professor? Olha, nós já demos pouco peso sempre, né? Se nós olhamos, eu me lembro uma vez, eu estava na Hungria e era uma quinta-feira, as escolas tinham a quinta-feira de tarde livre para ir assistir às óperas. Que faz parte realmente para viver mesmo como parte da cultura deles. E se nós veremos, nós damos muito pouco espaço às artes, porque o que é fundamental é o simbólico. A arte sempre tem uma mensagem, a arte sempre, ela não diz tudo e cada um pode ver também. Então, eu acho que é uma pena se nós perdemos aí a força do simbólico e ficamos muito na materialidade, naquilo que nós pensamos bem. A natureza é só isso, é muito mais do que isso. Se nós olhamos, a nossa linguagem toda é simbólica. Nós somos plenos desse. E isso perpassa, né, professor? O materialismo às vezes não perpassa, ele se destrói ao longo do tempo, né? Mas a simbologia e a cultura e os costumes, isso perpassa, né, professor? Exatamente. E nesse sentido, assim, com essa mensagem do professor Ricardo Rossato, ele que é professor de filosofia, de sociologia, também doutor na área de educação. Professor, a gente te agradece muito por estar aqui conosco, trazer essa mensagem, né, essa novo olhar, né, sobre a visão, sobre a ética, sobre a política, sobre a sociedade, sobre a educação, que a gente entrou, né, em aspectos da educação, da cultura. Professor, muito obrigado pela tua presença aqui em nosso estúdio, aqui sempre é uma satisfação poder recebê-lo. Certamente outras oportunidades virão, a gente quer te trazer de novo para trazer um assunto que é sempre latente na sociedade, sempre atual em nossa sociedade. Obrigado, professor, pela sua presença. E você que está nos assistindo, obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Programa APASB na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção.